Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu sou estudante de biologia e trabalho com agroecologia, no caso agrofloresta. E eu fui convidado pela SAVET, pela Secretaria Acadêmica de Medicina Veterinária, para estar participando desse workshop. E no caso me convidaram para ser o palestrante dessa atividade prática, que é um tutorial de como montar uma horta vertical. A horta vertical que eu escolhi para mostrar para vocês é utilizando garrafa PET. No caso, eu escolhi a garrafa PET para poder trabalhar também o conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade, ela tenta garantir que as futuras gerações tenham direito ao acesso aos recursos naturais que a gente tem hoje em dia. E ela foi nos apresentada com os 3 R's da sustentabilidade, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir é reduzir o consumo desses materiais que não são biodegradáveis. No caso, parar de usar canudinho, canudo plástico, por exemplo. Reutilizar. Reutilizar seria você pegar uma garrafa PET, por exemplo, e usar ela para um outro fim, que não seja guardar o refrigerante. E o reciclar é quando você pega um material e transforma ele em outro. Por exemplo, como eles fazem com as camisetas que são feitas de garrafa PET. Nesse caso, é uma reciclagem do material. E hoje em dia, atualmente, eles acrescentaram mais 2 R's nesse conceito de sustentabilidade, que é repensar e recusar. Repensar é se você tem mesmo a necessidade de estar consumindo aquele produto. E o recusar, no caso, é você recusar utilizar esses produtos. O canudo plástico, a gente não tem mais a necessidade de usar um canudo plástico. A gente pode recusar a utilizar esse produto, por exemplo. Nessa horta que eu vou apresentar hoje para vocês, ela tem várias finalidades. Ela pode ser usada, por exemplo, para fazer uma horta, para você consumir as hortaliças. Você também pode colocar alguns temperos para produzir o seu alimento, ou então também como uma forma ornamental, de colocar, por exemplo, suculentas, fazer um vaso de suculentas para decoração. Bom, os materiais que a gente vai utilizar para essa prática vai ser a garrafa PET, que vai ser o vaso propriamente dito, né? A gente vai utilizar linha de pesca para poder amarrar elas. Vai utilizar uma tesoura para poder cortar. Uma caneta para facilitar o corte. A gente vai utilizar algumas coelas ou porcas de parafuso para poder fixar a garrafa PET. Eu vou estar utilizando aqui o ferro de solda para poder fazer alguns furos nela, onde vai passar as linhas. E um cabo de vassoura para dar suporte para a horta. Não necessariamente você tem que seguir isso aqui como uma receita pronta. Cada ingrediente dessa receita pode ser alterada, só tem que se lembrar para que serve cada ingrediente. Então não precisa ser necessariamente uma linha de pesca, você pode usar um varal, um barbante, alguma coisa que dê para sustentar as garrafas PETs. Não precisa usar o cabo de vassoura, pode ser um outro material. Para fazer o furo, não necessariamente tem que utilizar o ferro de solda. Você pode estar utilizando qualquer outra coisa perfurante para estar fazendo os furos na garrafa e passar a linha. Bom, agora vamos para a parte prática. Eu fiz as marcas aqui nessa primeira garrafa para poder demonstrar para vocês. Essa primeira marca que eu fiz aqui é para onde vai passar a linha. Eu fiz então a linha vai vir passar por aqui e sair aqui atrás. Ela vai ficar nesse formato assim, né? Então a linha vai passar aqui e sair aqui. Então é interessante sempre quando você fizer a marca, deixar bem alinhadinho. Então uma aqui e a outra aqui. Tem as marcações aqui e aqui atrás. Aqui eu fiz essa marcação que vai ser onde a gente vai cortar, que vai ser a boca do vaso. Lembrar de não descer muito para cá, porque senão o vasinho vai ficar frágil e ele vai ficar fácil de dobrar. Então tentar cortar uma parte pequena para não danificar a estrutura da garrafa. Vamos cortar?
Bom, com estilete eu vou começar a fazer o corte para poder entrar a tesoura. Tá aqui ele cortado, eu retirei essa parte aqui, então aqui já dá pra ver a abertura onde vai ser a boca do vaso. Vamos fazer o furo aqui agora? Bom, agora para furar, aqui eu vou usar o ferro de solda. Então lembrando, aqui para passar o fio, a gente vai fazer um furinho aqui e um furinho atrás. Tentar deixar eles alinhados para passar o fio retinho, e aqui embaixo também. E pronto, o nosso vaso está pronto. Só lembrando, o corte aqui eu fiz ele arredondado. Dá para perceber que ele é bem arredondado e não tem um corte reto. Esse corte reto, ele facilita a garrafa a dobrar. No caso aqui assim, ó, eu tenho que fazer força até uma hora ela dobra. Se no caso eu faço o corte reto e abro bastante, ela dobra de uma forma mais fácil. Então quando eu encher de terra e colocar as mudas, ela vai acabar dobrando. Então para evitar isso, só lembrar de fazer os cortes arredondados e não descer muito aqui o buraco na garrafa. Bom, eu terminei de cortar as outras garrafas para acelerar o processo. E aqui estão elas. Essas aqui vão ser os nossos vasos. Agora vamos para a montagem deles. Aqui eu vou usar a linha de pesca. Não necessariamente precisa ser a linha de pesca, pode ser um arame ou um barbante. Você retira um tanto. O tanto suficiente para dar a altura do tamanho da parede que você quer ocupar, né? E no caso a linha ela tem que ir e voltar. Então você pega o meio dela, né? E aqui você dá um nó que vai ser aonde que vai prender na parede. Eu dei o nó aqui, né? Então aqui é onde vai ficar pendurado. Então, a gente escolhe aqui a melhor garrafa, a que dobra menos, né? A mais resistente. No caso essa. Para ser a primeira, que ela vai suportar mais pressão. A gente passa pelo primeiro buraco. Primeiro na parte de cima, né, para poder ficar com a boca virada para cima. Dessa forma. Nós passamos aqui embaixo. Para dar o nível, a gente vai usar as roelas. Então, a primeira a gente passa aqui. Aí aqui a gente precisa pensar
em qual planta que a gente vai colocar, que a gente deseja colocar, para pensar na altura dele. Então, o prego vai ficar aqui. Então, a gente tem que amarrar de uma forma que dê para a planta se desenvolver até um tamanho legal. Eu acredito que desse tamanho aqui já dá para a planta se desenvolver bem. A gente dá um nó para onde ela não corra, e assim ela vai ficar paradinha aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que agora a gente tem que tomar o cuidado para dar o nível certo para o vaso não ficar torto. Aqui o outro, certificar que não vai correr, né? E aqui a gente tem o nosso vasinho, o primeiro vaso. Aí repete a mesma coisa para os outros vasos, né? Então repassando aqui, ó, o fio, né? Ele vai passar, é um fio de mais ou menos uns 4 ou 5 metros, que eu amarrei aqui no meio. No meio do fio eu fiz um nozinho para pendurar. De um lado eu passei aqui na garrafa, aqui em cima, e embaixo eu coloquei uma coelhinha para dar um nível. E do outro lado eu fiz a mesma coisa. Na continuação do fio, eu venho e passa na outra garrafa, em cima, e do outro lado a mesma coisa, e prende na arruelinha aqui embaixo novamente, para dar mais ou menos essa distância, porque, por exemplo, se eu for plantar uma cebolinha, a cebolinha ela vai crescer até esse nível, então vai dar para cultivar ela. Se for querer plantar uma flor ornamental, dá para deixar menor. Aí você dá o nível dependendo daquilo que você quer plantar. Eu vou fazer a última garrafa aqui de novo, junto com vocês, para vocês verem. Então, com o resto do fio, de um dos lados do fio, eu vou passar na garrafa, na parte de cima, e passar no buraquinho de baixo. Eu vejo o tamanho que eu quero. E aqui embaixo eu coloco a arruelinha para dar um nível. Amarra de uma forma que a arruelinha não vai correr. E a gente consegue prender ela aqui. Aí do outro lado você repete, faz a mesma coisa. Lembrando que tem que dar o nível, conferir o nível aqui para o vaso não ficar torto.
Lembrar só de prender a argoelinha de uma forma que ela não corra. E o nosso vaso está pronto. A nossa horta vertical está pronta. Agora, para dar uma sustentação melhor, eu comentei de colocar o cabo de vassoura. Então, o cabo de vassoura eu cortei na distância dos furos, onde vai passar os furos. E nessa parte aqui eu fiz um cortezinho para passar o fio. Então aqui em cima é interessante a gente passar aqui, ó, que dessa forma, depois eu vou amarrar, dessa forma, aí dessa forma a linha ela vai estar reta. Se a linha viesse e fizesse esse desenho de um triângulo, ia favorecer para a garrafa dobrar. Se você coloca esse cabinho de vassoura aqui, vai manter as linhas retas, fazendo com que ela não dobre. Mesmo com o peso aqui assim, ela não vai dobrar. Então é por isso que a gente coloca esse cabinho aqui. Aí, então, para prender o cabinho aqui, a gente passa a linha no vãozinho que a gente fez, dos dois lados, certo? Vê o nível para não ficar torto. Aí com a parte de baixo você dá uma volta e passa novamente no vão. E a mesma coisa você faz desse lado. Você dá uma volta e prende no vãozinho de novo. Aí pronto, o nosso vasinho está pronto. Então, lembrando, a gente escolheu as garrafas PET para trabalhar o conceito de sustentabilidade, da gente fazer um reaproveitamento dela, né? Reutilizar ela, de uma forma que ela vire um vasinho para a gente. Uma horta vertical nesse caso, né? Então aqui o vaso está pronto, aí vocês podem decorar ele, pintar com tinta, fazer alguns desenhos, escrever o que vai estar sendo plantado aqui. Você pode usar ele como um vaso ornamental com suculentas ou um vaso para hortas, plantar algum tempero ou algum chá que você goste. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a oportunidade que a USP me ofereceu, estar mostrando isso aqui para vocês. Bom, na sequência eu vou deixar algumas fotos para inspirar vocês e usem a criatividade de vocês para deixar da melhor forma possível do gosto de vocês. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.